Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Andréia Cristina Panaro Caldas, historiadora, e estou aqui para fazer um convite para vocês. Que tal aprendermos mais sobre a história do lugar onde vivemos, onde nascemos? E eu convido a vocês a fazer comigo essa viagem, uma viagem no tempo, no início do século XIX, onde aprenderemos mais como a cidade de Santo Antônio de Pádua, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, foi fundada, cresceu e se tornou o que conhecemos hoje. Como foi esse início? Como foi fundado? Por que foi fundado? De que forma? Então é esta viagem que eu convido vocês a fazer agora comigo. Vamos? Vamos começar nossa viagem por um tempo onde Santo Antônio de Pádua não era como conhecemos. Aqui não tinha nenhuma habitação, não tinha ponte. Era terra de índios. E de índios puris, botocudos, coroados. Ora considerados bravos, ora considerados amigos. Uma terra que era chamada de sertões, aquilo que era longe da costa. Para conseguir saber sobre todas essas coisas, historiadores pesquisaram muito. Vejamos. Vejamos como era o trabalho desses sacerdotes jesuítas e também dos freis franciscanos, que tentavam pacificar os índios, porque na época era considerado bom para o Estado, bom para o país que esses índios fossem catequizados e tivessem algum ofício para contribuir com o crescimento da nação. Tanya ko sima. Jangan tanya ko sima. Tam ng warung. Aba ay imbana ko ko ba ta. Mai ko ba ta ko. Mo kan ta mo ko sin pu. Ha? Mo ko ko mo kan ta ko ko ya ko sin. Ko mau. Ko ka ko ni ko ni na. Sudah deu agak sisir orang tu balik. Rumah juga mana dia rumah dia warga rumah kana pun. Wardaro. Watau cuma keluar dulu Pak. Mas Numar. Terra de índios puris, coroados e botocudos. Os índios puris e os índios coroados eram inimigos mortais e viviam disputando territórios. Isto se a gente não falar nos botocudos,
que eram considerados como dominadores e selvagens. Esses constantes conflitos eram considerados um obstáculo para que a ocupação da região avançasse. Mas como eram esses índios? De fato, como era a sua aparência? Como habitavam? Os viajantes da época, como Rugendas, von Martius e o príncipe Maximiliano, mostraram através de seus desenhos e pinturas como eram as características físicas desses índios. Como vemos nas imagens. Muitas vezes, tanto os viajantes quanto os historiadores divergem sobre como esses indígenas de fato eram. Os puris, que vemos aí agora na tela, por muitos eram considerados selvagens e até canibais. E algumas vezes eles eram considerados pacíficos. Até hoje não existe um consenso sobre isto. Já os índios botocudos, eles tinham esse nome por causa do que usavam nos lábios para que eles fossem aumentados. Como podemos ver nessas imagens dos homens, as mulheres não usavam, né? Era só os homens. Eles eram arredios e geralmente estavam brigando com os outros índios e os expulsando de onde queriam ocupar o território. Já os índios coroados ganharam esse nome por causa do corte de cabelo, que fazia lembrar uma coroa. Também não existe um consenso como eram os coroados. Uns falam que eles eram pacíficos, outros que eles eram tão arredios quanto os puris e os botocudos. Eles viviam em habitações simples no meio das matas, como essas imagens desenhadas pelo príncipe Maximiliano. Nós também podemos ver uma curiosidade que está hoje registrada e guardada na Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, que é o registro da última índia que se denominava Puri. Ela faleceu em 1902 e se chamava Joaquina Maria Puri. Mas para que esses índios pudessem ser pacificados e catequizados, foram enviados para essas regiões padres jesuítas e freios franciscanos. O primeiro a chegar à região foi Frei Fernando de Santo Antônio, que aqui chegou em meados do século XVIII. Para tentar pacificar os índios. Mas, como Frei Fernando não pôde aqui ficar, esses índios se dispersaram. Mais tarde, chegou à região o padre Antônio Martins Vieira, que era um jesuíta, que chegou à região em 1810. Ele foi um grande defensor do direito dos índios, e eles o chamavam de Pai-Açu, que significa grande pai. Ele fundou a capela de Santo Antônio, de Pádua, e aqui formou uma pequena povoação, para continuar o trabalho iniciado pelo Frei Fernando. Como podemos ver
neste mapa, indicando os principais aldeamentos indígenas no estado do Rio de Janeiro. O circulado em vermelho é Pádua, início do século XIX. Padre Antônio fazia o seu trabalho junto aos indígenas, catequizando-os e ensinando-lhes o ofício. Mas o trabalho dele não era fácil, e ele logo contraiu malária. Mesmo doente, ele continuou o seu caminho de evangelização, ensinando os índios o que foi pedido. Foi somente em 1812 que o Conde dos Arcos resolveu criar aqui aquele pequeno povoamento se tornasse um curato. Aqui foram criados 2 curatos. O curato da Aldeia da Pedra, que hoje é Itaucara, e o curato de Santo Antônio de Pádua. Então, conforme estamos vendo aí na tela, tem esse documento guardado nos anais do Rio de Janeiro. Vejamos. Em visita episcopal de 24 de novembro de 1812, se criaram neste distrito da Pomba 2 curatos. O daquém do Paraíba, que se compreendeu os aplicados da aldeia ao oratório de São José de Leonissa, como se domina hoje, ficou a cargo do Frei Tomás de Castelli, missionário capuchinho italiano, e do além do mesmo rio, ao Padre Antônio Martins Vieira, que principiou a curar em seu primitivo oratório no Rio Pomba, sob o título de Santo Antônio de Pádua. Então esta é a certidão de nascimento de nosso município. 24 de novembro de 1812, a criação do curato, que hoje seria o que a gente chama de vila. Naquela época se chamava curato. Toda essa parte aqui, norte-noroeste, pertencia a Campo dos Goitacazes, conforme vimos nesses mapas do início do século XIX, de 1835 e de 1866. Podemos ver também que o Padre Antônio Martins Vieira criou essa capela, dando o nome de Santo Antônio de Pádua, no meio do país, habitando pelos índios que ele tentava civilizar, de acordo com as coisas da época. E ele fala também, nesse documento encontrado no IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que esses índios tenham sido primeiro catequizados pelo Frei Fernando de Santo Antônio. Mas e o Frei Flório? Como que ele foi que falaram sobre ele em relação a Pádua? Na verdade, como vamos ver a seguir no Diário de Frei Tomás, Frei Flórido chegou à região em 1827, como podemos ver nesse trecho sublinhado em vermelho, onde fala de Pádua, freguesia esta. Então Pádua já existia quando Frei Flórido aqui chegou. Vejamos. Dentro do diário, escreve Frei Tomás: vai Frei Flórido a coadjuvar a Frei Tomás nas missões da Aldeia da Pedra em Campos, também a provisão de coadjutor do excelentíssimo senhor bispo diocesano Dom José Caetano da Silva Coutinho, que o determinava de coadjuvar o curato de São Fidélis, São José de Leonis e Santo Antônio de Pádua. De Pádua, freguesia esta na margem do Rio Pomba, na Barra do Norte, em uma paisagem chamada Cachoeira Grande,
aonde existe uma pequena situação, um cemitério. Então podemos ver que quando Frei Flórido aqui chegou, Pádua já havia sido criado. E ele veio para cá fazer o quê? Ele veio ser coadjutor. O que é isso? Ele veio para ajudar ao Frei Tomás e ao Padre Antônio Martins Vieira. Os dois estavam muito doentes, ambos doentes de malária. Só que o Frei Tomás era mais velho, estava mais doente. E eles ficaram, na verdade, em Itaocara, que na época se chamava Aldeia da Pedra. Nós podemos ver nessa transcrição do diário que aparece aí na tela. Esse diário está guardado na matriz de São Fidélis, onde toda a região passou a pertencer a partir de 1851. Frei Flórido não chegou sozinho, ele chegou junto com Frei Bento de Gênova, que na época era um missionário leigo. Depois, concluindo os estudos, ele foi ordenado frei pelo próprio Frei Flórido aqui no Brasil. Os dois continuaram seu trabalho ajudando ao Frei Tomás e ao Padre Antônio Martins Vieira nessa evangelização dos indígenas. Percorriam a região toda, ajudando no que era possível. Com o falecimento de Frei Tomás, Frei Flórido assume a Aldeia da Pedra e Frei Bento acaba sendo enviado para cá, Santo Antônio de Pádua, para continuar o trabalho. Frei Flórido era natural da Itália e veio para o Brasil com o único propósito de continuar a catequizar os indígenas. Essas imagens que vemos do Frei Flórido, do Padre Antônio Martins Vieira e também veremos do Frei Bento são pura ficção, não se tem hoje nenhum registro de como eram de fato. Um outro documento que corrobora que Frei Flórido não esteve fazendo nenhum serviço aqui em Santo Antônio de Pádua é este e-mail que vemos aí na tela, enviado em 2005, onde diz claramente todo o serviço que Frei Flórido fez aqui. Este e-mail foi enviado para o provincial dos Capuchinhos na Itália. E lá eles relataram tudo que Frei Flórido fez no Brasil. Ele aqui na nossa cidade, ele não esteve. Já Frei Bento, ele sim, ele ajudou a consolidar a fundação de Pádua, como a gente pode ver nesta foto que nós vamos ver em seguida do livro de batismo, o livro número 1 de batismo encontrado na nossa igreja, onde fala da primeiro batismo realizado pelo Frei Bento aqui na região, que foi em abril de 1832. O livro é datado de 4 de abril de 1831, conforme podemos ver aí na tela. Mas e a aldeia de São Félix? Aonde ficava essa aldeia? Essa doação de terras existiu? Sim, a doação de terras existiu. A aldeia de São Félix ficava nos fundos das Serras das Frecheiras, conforme carta do próprio Frei Flórido. Na imagem, vimos a Serra das Frecheiras. Nos documentos encontrados, falam que Frei Flórido criou essas aldeias e que ambas essas aldeias pertenciam ao território da freguesia de Santo Antônio de Pádua, onde estão encravadas, conforme vemos nesses documentos mostrados agora na tela. A
parte circulada em vermelho, vocês verão o que está escrito: ambas estas aldeias pertencem ao território da freguesia de Santo Antônio de Pádua. Ou seja, quando Frei Flórido recebeu a doação para criar a aldeia de São Félix, Pádua já existia. Essas vozes, porém, têm sido baldadas tanto a respeito da aldeia de São Félix como de outra, em que quase ao mesmo tempo empreendeu fundar o digno missionário aos fundos do sertão das Frecheiras, igualmente à margem do rio Pomba. Ambas essas aldeias pertencem ao território da freguesia de Santo Antônio de Pádua, onde estão encravados. Está aí marcado em vermelho. Novamente na imagem, a Serra das Frecheiras. Então a aldeia do São Félix ficou para lá, nesse lugar. Mas o próprio Frei Flórido relata que essa aldeia não foi para frente por falta de recursos. Além dele querer colocar na mesma aldeia índios que eram inimigos, eles também não tinham recursos para mantê-los lá. Essa doação, então, do senhor João Francisco Pinheiro existiu, mas ela não fundou a nossa cidade, ela já existiu. Outros documentos que corroboram esta afirmativa são os livros de casamento de óbitos encontrados na matriz, onde fala a freguesia de Santo Antônio de Pádua, junho de 1831, como este livro de casamento que vemos aí na tela, livro número 1. Fora do batismo que já vimos, tem este livro de casamento. E também o livro dos óbitos, onde eram colocados as pessoas falecidas, também datado de 1831. Vocês podem perguntar, mas está escrito cidade de Campos ali embaixo. Sim, como eu disse antes, toda essa região aqui pertencia a Campo dos Goitacazes. Foi com a emancipação de Cambuci e de São Fidélis em 1851, foi que Pádua passou a pertencer a São Fidélis. Cambuci fazia parte do território de Pádua, assim como a Peribé, Miracema e São José de Ubá, como vemos nesse mapa do estado do Rio de Janeiro, a parte que está em vermelho. Então, em 1812, quando o curato de Santo Antônio de Pádua foi criada, toda essa parte que está em vermelho era Pádua. Em portaria de 18 de outubro de 1842, o presidente da província do Rio de Janeiro, João Carlos Viana, assinou uma portaria elevando a freguesia a Santo Antônio de Pádua, o curato do mesmo nome. Ou seja, o que se tornou freguesia? O curato que tinha o nome de Santo Antônio de Pádua. E quem criou o curato? Quem começou aquela aldeia de indígenas? Padre Antônio Martins Vieira. Então, novamente, faziam parte do território do curato, depois freguesia Santo Antônio de Pádua, as cidades, além de Pádua, Miracema, São José do Ubá, Cambuci e Peribé. Cambuci e São José do Ubá se emancipam de Pádua em 1891, Miracema se emancipa em 1935 e a Peribé em 1992. Como eu disse, foi em 1850 que a São Fidélis se emancipa de Campos. E aí toda essa parte passa a pertencer a São Fidélis. Mas para que Pádua pudesse se tornar um município que na época se chamaria vila, precisaria de uma doação. Então aparece a figura do José Joaquim da Silva Figueira, o Visconde Figueira, que nasceu em Piraí e veio para a região. Quando aqui chegou,
a cidade tinha poucas habitações, somente 70 casas e menos de 500 habitantes. Ele recebeu o título em 1879 do rei de Portugal, Dom Luís I. Ele era um grande fazendeiro e um homem de visão. Antes da abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, ele já havia alforriado todos os seus escravos. Visconde Figueira também doou 20 contos de réis a ser depositado na tesouraria da província no dia 6 de setembro de 1882 para ajudar na criação da vila de Santo Antônio de Pádua, pois era necessário que fosse aqui construído a câmara e também uma cadeia. Então foi no decreto de 2 de janeiro de 1882 que foi feito a criação do município. E sua efetivação se deu no ano seguinte da sua instalação, no dia 26 de fevereiro de 1883, quando o presidente da Câmara de São Fidélis aqui esteve para dar posse ao presidente da Câmara e também aos seus vereadores eleitos na época. Na imagem, vimos a Câmara em 1911, a primeira foto que se tem notícia da Câmara Municipal. Ela foi construída pelo escravo Lúcio, escravo do Visconde Figueira, que ajudou na sua construção e a consequente emancipação do município. Aqui vimos a ata da instalação do município. Em conformidade com o artigo 3º do decreto de 13 de novembro de 1832, convido os novos vereadores a apresentarem os seus diplomas, o que já foi feito pelos cidadãos Capitão Manuel de Melo Pereira Castro, Capitão Francisco Procópio de Alvim Silva, Manuel Tomás de Aquino Leite, Capitão José Rosarino Leite Ribeiro, e mais outros vereadores que aqui tomaram posse. Visconde Figueira era um grande produtor de café e de cereais, e era um homem de grande visão, e ele se unia aos outros fazendeiros da região, usando o capital de 300 contos de réis para conseguir, junto ao governo imperial, uma concessão de aqui criar uma ferrovia. A inauguração da ferrovia se deu em 1883, em junho, onde o imperador foi recebido pelo Visconde Figueira, pelo Barão de São Domingos e fazendeiros de Pádua e São Fidélis, como podemos ver nesta imagem aí do lado. Em 1884, se deu a sessão solene do primeiro aniversário de instalação do município. Nessa sessão solene, ele deu liberdade ao seu escravo Lúcio e seu filho Henrique, que tinham ajudado na construção da Câmara Municipal. Essa carta de alforria foi entregue pelo Barão de São Domingos. Em 1887, o Visconde fundou na Câmara a primeira Biblioteca Municipal de Santo Antônio de Pádua, com cerca de 1.156 volumes. Ele tinha uma grande preocupação com a cultura e criou em sua fazenda, com os ex-escravos, uma banda de música, o que era raro na época. Nesse infográfico, vemos as datas mais importantes do nosso município. 1727, a chegada do Frei Fernando. 1810, a chegada do Padre Antônio Martins Vieira à região. Em 1812, a criação, a data de nascimento do nosso município. Em 1827, a chegada do Frei Flórido e Frei Bento ao Curato da Pedra e Pádua. Em 1842, a elevação do Curato à freguesia. E em 1882, a emancipação de Pádua. Podemos concluir assim que a fundação de Pádua ocorreu em 24 de novembro de 1812, através do decreto assinado pelo Conde de Arcos. Foi fundado pelo Padre Antônio Martins Vieira. Frei Bento ajudou na consolidação desse curato. A aldeia de São Félix foi uma aldeia indígena criada em 1873, mas não foi adiante e era dentro do território de Pádua. E Frei Flórido
nada fez por Pádua. Ele foi apenas coadjutor do padre Antônio Martins Vieira e pároco de 1867 e 1868. Então, ao chegar a essas conclusões, podemos perceber que Frei Flórido aqui esteve, mas ele não fez trabalho em Pádua. O trabalho dele foi todo em Itaocara. Foi o Frei Bento que veio junto com ele, que ajudou o padre Martins Vieira na consolidação de nosso município. Com o falecimento do padre Antônio Martins Vieira em 1838, foi o Frei Bento que continuou esse trabalho aqui, se tornando pároco em 1842. Podemos ver também pelas imagens de 1890 e de 1891, que aqui tinham poucas habitações no final do século XIX ainda. Essas fotos históricas nos mostram como a região evoluiu ao longo dos anos e sua paisagem foi se modificando. Nas ruas dos Leites, a rua direita, na foto de 1911 e de 1938 já vimos a mudança que ocorreu de 1908 e de 1938. De 1911 a 1938 houve uma mudança muito grande. Antes era de chão, depois calçada. Nesta foto vimos um desfile escolar do Colégio de Pádua na década de 50, também acontecido na Rua dos Leites, ou Rua Direita, conforme popularmente chamada. A Praça Pereira Lima, nessa foto de 1911, mostra quão diferente era a praça principal da cidade. Podemos ver ainda na praça algumas imagens curiosas, como esse quiosque de São João de 1891 e um coreto, nessa foto de 1922. Este coreto foi reportagem da coluna do Anselmo Góes do jornal O Globo, que aqui esteve procurando imagens que mostrassem coretos da região. Nesta foto que veremos a seguir, onde mostra a Liga Católica e o Padre Bruno, podemos ver como o coreto era bonito e imponente. Uma pena que ele foi derrubado depois. Uma foto rara que veremos a seguir é uma foto tirada da praça, onde podemos ver, a foto da esquerda, as duas igrejas juntas. A antiga matriz, a igrejinha pequena à direita, e a atual matriz, à esquerda. É uma foto rara e foi bem difícil de conseguir. Na foto de 1937 à direita, podemos ver como a Praça Pereira Lima era bem diferente do que podemos ver hoje. A foto da década de 50 mostra a praça também diferente do que estávamos vendo antes. A de 1980 à direita, então, nem se fala. Bem diferente mesmo do início, não é mesmo?
2016, a praça então está bem diferente e bem semelhante de como está hoje. A seguir, veremos uma outra praça muito importante de nossa cidade, que é a Praça Visconde Figueira. A foto de 1938 e da década de 40 mostra um coreto bem diferente do que ele é hoje. Ele foi modificado ao longo dos anos. Nessa época ele não tinha cobertura, só colunas. Como podemos ver mais claramente na foto da esquerda. E a nossa ponte, marco de nossa cidade, como era? A ponte Rauweiker foi construída sem os arcos. Como podemos ver nessas duas imagens aí, tanto a aérea quanto a na ponte mesmo. Ela primeiro era de madeira, depois ela foi feita de alvenaria sem os arcos. Foi somente em 1922 que os arcos foram inaugurados, chegando aqui uma grande comitiva do Estado, como podemos ver na foto da esquerda. O ano que vem, a inauguração desses arcos da ponte, fazem 100 anos. As fotos de 1962 da década de 90 mostram algumas diferenças na ponte, como a troca das suas luminárias e também das cores, sendo que a sua cor original era a cor de cimento e amarelada, um amarelo meio ocre. Outra parte da cidade que mudou bastante foi o Largo da Matriz. A antiga matriz era uma pequena capela e que foi derrubada em 1939, quando a nova já estava quase pronta, como vimos nessa sua construção em 1935, na foto da direita. A igreja era assento de terreno, como vimos na foto da direita. E na rua, em frente da igreja, existia uma pequena pracinha, entre a Praça Pereira Lima e a igreja. Pracinha essa que infelizmente foi desmanchada. Um outro lugar e bairro que mudou bastante foi o bairro de São Félix, como podemos ver nessas fotos da década de 50. Na foto da direita, vimos que a igreja do São Félix ainda não existia. Existiam apenas casas. As próximas imagens mostram a Praça do Obelisco em 1950, ainda de chão, e a Avenida Getúlio Vargas na enchente de 62.
As próximas fotos mostram dois marcos da cidade. O Colégio de Pádua, nessa foto de 1917, e o Colégio Estadual Barão de Tefé, na foto de 1911. Grande parte do Colégio de Pádua não existe mais. A fachada do Barão ainda existe, só que ela foi um pouco modificada, como a gente pode ver por esta foto. As próximas fotos mostram também coisas bastante interessantes, como a Rua Coronel Olivier, em 1911, ainda de chão e com casas simples e baixas, e a construção da estrada para Miracema, no início da década de 1930. Outra foto interessante é que na margem contrária da igreja matriz só existia o departamento de café, como vimos nessa imagem aérea de 1911. E também mais uma foto do bairro do São Félix mostrando a estrada de ferro. A linha do trem, que até hoje existe. A estação ferroviária, hoje centro cultural, também modificou bastante ao longo dos anos, como podemos ver nessa foto de 1918 e a outra de 1961. Nesta época, os trens eram um meio de transporte bastante utilizado e ajudava no escoamento da toda a produção da região. Podemos ver nessa imagem agora uma placa que está na Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, homenageando os primeiros missionários que aqui estiveram. Os missionários, primeiros catequistas dos índios coroados que moravam à beira do Pombo, em especial ao capuchinho Frei Fernando Santo Antônio e ao Padre Antônio Martins Vieira, fundador da primeira capela sob a vocação de Santo Antônio de Pádua, ao Frei Bento de Vena, o primeiro vigário desta paróquia em 1842. Então aí mostra que a homenagem do povo católico na comemoração do primeiro centenário da criação de sua paróquia em 1942. Todas essas e muito mais outras informações podem ser encontradas na Fundação de Santo Antônio de Pádua, meu livro que será lançado em breve. Agradeço aqui a Companhia Paduana de Papéis, a Copapa, na pessoa do seu diretor-presidente, Dr. Fernando Pinheiro, pelo patrocínio desta obra. E deixo aqui um pensamento. O passado não é algo que está distante, quieto, intocado. Ele está sempre mudando. Seu significado se transforma com o tempo. Javier Cercas. Então, espero que tenham gostado da nossa viagem do tempo. E convido a vocês para os próximos vídeos. Até a próxima!